seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Atualização do monitoramento do Arroio das Cabeças e Vila da Quinta. Qualificação da educação infantil em Dom Pedrito. Recadastramento anual dos aposentados e pensionistas de Camaquã. Combate a descaminho de mercadorias vendidas pela internet. Cuba produz vacinas contra o novo coronavírus. Google é multado em 21 bilhões. E ainda, leilão de itens apreendidos pela Receita Federal. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Devido às chuvas da semana passada aqui em Rio Grande, o nível do Arroio das Cabeças, localizado na Vila da Quinta, subiu 10 centímetros e atingiu algumas casas às margens do arroio. Desde o início da semana, a Defesa Civil está em alerta, monitorando para prevenir os possíveis riscos de inundações. E em Rio Grande, devido ao nível alto do Arroio das Cabeças e na Vila da Quinta, que começou na última sexta-feira e atingiu algumas residências que ficam nas margens do arroio. As equipes da Defesa Civil da Prefeitura do Rio Grande mantêm a vigilância nesta e em outras áreas mais baixas da cidade, monitorando eventuais riscos de inundações. No domingo, o arroio chegou a subir 10 centímetros. Os principais problemas causados pela chuvarada estavam concentrados no cassino e nas proximidades. Não houve desalojados. A atualização de hoje é que a água segue baixando, mas o monitoramento segue diário, para que em caso de aumento no nível, a Defesa Civil possa agir rapidamente. E agora eu vou falar sobre previsão do tempo. Nesta quarta-feira, de sol e algumas nuvens em grande parte das cidades do estado. A umidade varia em diversas cidades também. Em Rio Grande, a umidade será alta, podendo chegar a 92% durante a tarde. E em Camaquã ela é mais alta ainda, fica em 98%. Já em Venâncio Aires, amanheceu com um nevoeiro, mas à tarde será de muito sol. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a tarde será de sol com muitas nuvens. Ao longo do dia, as nuvens aumentam. O vento pode chegar até a noite a 20 km por hora. A umidade pode chegar a 92%. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 11 graus a mínima. Não há risco de chuva. Tarde de sol com algumas nuvens em São José do Norte, com ventos de 16 km por hora. A umidade, que durante a manhã estava acima de 89%, à tarde começa a subir, ficando em 92%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 10 graus a mínima. Não há risco de chuva. Dom Pedrito amanheceu com muitas nuvens, mas o sol apareceu. Ao longo do dia, pode haver períodos de céu nublado. Não há possibilidades de chuva. O vento será um pouco mais forte que ontem, 15 km por hora. A umidade poderá chegar a 89%. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 9 graus a mínima. E em Camaquã também terá sol com muitas nuvens. Durante o dia, pode haver períodos de céu nublado e à noite com muitas nuvens. Não há risco de chuva. O vento se manterá fraco a 11 km por hora. Já a umidade será alta, podendo chegar a 98%. Hoje será mais quente que ontem,
A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 11 graus a mínima. Nevoeiro ao amanhecer em Venâncio Aires. Para hoje, dia de sol e à noite muitas nuvens. Os ventos serão fracos e não passarão dos 9 km por hora. A umidade ficará alta ao longo do dia, podendo chegar a 95%. A temperatura de hoje será parecida com a de ontem, entre 19 graus a máxima e 10 graus a mínima. Profissionais da Rede Municipal de Educação de Dom Pedrito participaram nesta semana de uma capacitação para o atendimento à educação infantil. O encontro foi promovido pela Secretaria da Educação e reuniu mais de 70 profissionais. E em Dom Pedrito, mais de 70 profissionais da educação, das escolas e MEIs receberam qualificação no atendimento à educação infantil. A capacitação aconteceu ontem no auditório do Instituto Artístico Carlos Gomes e foi promovida pela Secretaria de Educação em parceria com o setor de alimentação escolar. A capacitação começou com o tema Alimentação Escolar, os cuidados com a alimentação oferecida aos alunos. Tipos de alimentos indicados para cada faixa etária foram alguns dos tópicos tratados. A segunda parte da capacitação abordou os primeiros socorros em crianças. Agora um recado para os pensionistas e aposentados de Camaquã. O Executivo Municipal, a partir do próximo mês, irá realizar o recadastramento da prova de vida para todos os beneficiários. Lembrando, para quem não perder, na verdade não pode perder, né? Porque senão perde o benefício. Vamos conferir agora. E em Camaquã, o recadastramento anual da prova de vida de aposentados e pensionistas será realizado do dia 22 até o dia 26 de agosto. A prova de vida será no Centro Administrativo Municipal para todos os beneficiários. Para evitar a suspensão do benefício, é obrigatório o recadastramento anual e a prova de vida. O horário de atendimento será das 8h30 da manhã até às 11h30 da manhã. E na parte da tarde, das 13h30 até às 16h30. Para o recadastramento anual, os aposentados e pensionistas deverão apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, número do PIS ou PASEP, comprovante de endereço atualizado com CEP, número de telefone, e-mail, certidão de casamento ou de união estável, CPF do companheiro, RG dos dependentes, CPF dos dependentes, dados da pensão e documentos dos representantes em caso de pensão. A Polícia Civil realizou ontem em Porto Alegre uma operação de combate à lavagem de dinheiro com uma organização criminosa que atuava na zona leste da capital. Durante a ação, os policiais resolveram 21 mandatos de busca e apreensão e foram cumpridos em 7 cidades do estado. Veja agora os detalhes desta ação. Na manhã da última terça-feira, a Polícia Civil, junto com a 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Porto Alegre, desencadeou a Operação Magnus para desarticular uma organização criminosa na Vila Jardim, zona leste de Porto Alegre, para combater ao delito de lavagem de dinheiro. A investigação teve início em setembro de 2021, com a apreensão de aparelho telefônico de uma das principais lideranças da organização criminosa. A extração e análise do conteúdo do dispositivo revelou diversas informações que ajudaram para a investigação. Os alvos da primeira fase da Operação Magnus são os integrantes do núcleo gerencial e do núcleo familiar deste líder investigativo. Foram cumpridas 66 ordens judiciais deferidas pela primeira vara estadual de processo e julgamento dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Dentre as medidas, destaca-se a expedição de 21 mandatos de busca e apreensão cumpridos em 7 cidades do Rio Grande do Sul e o bloqueio judicial de 15 contas bancárias e quebras de dados. Houve apreensões e o indivíduo foi preso em flagrante com os ilícitos. A investigação segue em andamento. A Polícia Federal apreendeu ontem, na sede dos Correios de Jaguarão, mais de 200 mercadorias ilícitas que iriam ser comercializadas em sites eletrônicos do Brasil. Os produtos tinham procedência estrangeira, sendo adquiridos no lado uruguaio da região de Jaguarão. Cerca de 270 itens nos Correios de Jaguarão foram abertos e apreendidos por policiais federais. Os itens seriam encaminhados a diversas regiões do Brasil. A operação Encomenda Ilícita aconteceu ontem. O principal objetivo da ação é intensificar a repressão ao descaminho de mercadorias de procedência estrangeira para comercialização ilegal em sites eletrônicos no Brasil. A investigação teve início em junho de 2021, com a apreensão de 6 volumes de mercadorias estrangeiras que estavam sendo transportadas e enviadas pelos Correios para outras unidades da Federação sem o devido pagamento de tributos. O grupo criminoso que está sendo investigado estaria utilizando sites de compra e vendas de mercadorias pela internet para comercializar clandestinamente os itens adquiridos em lojas situadas no lado uruguaio da região de Jaguarão. Os investigados poderão ser indiciados pela prática do comércio ilegal de mercadorias importadas pela internet e responder pelos crimes de descaminho, associação criminosa e falsificação de documentos, cujas penas somadas podem chegar a 15 anos de prisão. Cuba produz vacinas contra o novo coronavírus. Cerca de 80% de suas inoculações são produzidas no país sob sanções americanas há 60 anos. Cuba foi o primeiro país da América Latina a desenvolver imunizantes contra o coronavírus. Ainda em agosto de 2020, o país apresentou sua primeira fórmula, a Soberana 1. Hoje são 5 imunizantes desenvolvidos: Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, Abdala e Mambisa. Já em maio do ano passado, a nação iniciou sua campanha de vacinação com as 2 fórmulas mais avançadas, a Soberana e a Abdala. A Soberana 1 e a Mambisa, imunizante de aplicação nasal, estão em fase final de testes, enquanto a Soberana Plus é usada como dose de reforço e teve alta eficácia em pacientes com reinfecção do vírus. Quase 98% dos cubanos estão vacinados. Um tribunal de Moscou multou a gigante americana Google em 21 bilhões por não remover conteúdos que denunciavam sua ofensiva na Ucrânia. Essa é uma condenação recorrente. De acordo com a lei russa, a empresa foi sancionada com base em seu faturamento anual no país. A plataforma de vídeos também não combateu conteúdos que propagam o terrorismo ou convidam menores a participar de manifestações não autorizadas. Nos últimos anos, as autoridades aumentaram a pressão sobre as principais empresas digitais ocidentais com multas e ameaças sistemáticas. O objetivo seria silenciar os críticos na internet, um dos espaços de livre expressão da Rússia. Mas como a maioria dos gigantes de tecnologia ocidentais, o Google abandonou o mercado russo para denunciar a ofensiva militar na Ucrânia. Começou o leilão de itens apreendidos pela Receita Federal. As ofertas devem ser feitas de forma virtual. Além de um Porsche ano 2003, celulares e produtos agrícolas estarão disponíveis para o arremate. No total, são 206 lotes com preços que variam de 800 a R$1.300.000. Um dos itens mais procurados é um carro da marca Porsche do ano de 2003, que tem o lance mínimo de R$120 mil. Todo o processo será feito pela internet, pelo sistema receita.fazenda.gov.br. Antes de participar do leilão, o usuário, que pode ser pessoa física ou jurídica, precisa cumprir algumas etapas, como emitir um certificado digital,
adquirido junto com o próprio órgão usando apenas o CPF. O autor de uma oferta vencedora deve pagar o valor integral até o primeiro dia útil seguinte ao dia do arremate, ou então pagar 20% no primeiro momento e os 80% restantes até o limite de 8 dias corridos. As propostas poderão ser enviadas pelo site da Receita até o dia 26 de julho e o leilão acontece no dia seguinte, dia 27. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, a agenda dos pastores e todos os programas do Sala de Entrevistas. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.